Em geografia, nós vamos continuar aí com o livro Buriti mais Geografia e nós vamos trabalhar as páginas 66 e 67, tá? Hoje, em geografia, a gente só vai trabalhar a parte oral aí. Então, nós vamos falar sobre a industrialização que contribuiu para a urbanização brasileira. Então, vamos conhecer um pouquinho o assunto. O crescimento dos espaços urbanos e da população urbana se intensificou com a industrialização do Brasil, né? Então, nós estudamos que logo no início aí, no crescimento das cidades, nós tínhamos primeiro a zona rural que era maior que a zona urbana. Depois, com o crescimento dos espaços urbanos, a população também foi intensificando, né? Então, hoje, se a gente for observar, e até alguns anos atrás, a população urbana se sobressaiu em relação à população rural. E isso intensificou também a industrialização no Brasil. Geralmente, as indústrias, elas se localizam onde há disponibilidade de energia, boa rede de transportes e de comunicações e trabalhadores especializados. Esses elementos são muito importantes para o bom funcionamento das indústrias, né? Então precisa ter a energia, precisa ter uma boa rede de transportes e de comunicações e de trabalhadores especializados. Onde que eles encontrariam isso? Na região urbana, né? No espaço urbano aí. Além desses elementos, as indústrias precisam também de consumidores para os produtos que fabricam, aonde encontrar? Nos espaços urbanos. Boas vias de circulação permitem levar as matérias-primas para as indústrias e também os produtos fabricados até os pontos de venda. Então, a gente precisa aí de estradas, né? Do mesmo modo, um local bem servido de rede de transportes, né? Onde vai facilitar o deslocamento dos trabalhadores para que possam chegar nas indústrias. Por essas razões, as indústrias se concentram principalmente nas áreas urbanas, pois é nessas áreas que elas encontram a maioria dos elementos que atendem às suas necessidades. Por sua vez, a concentração das indústrias nas cidades, ela acaba atraindo muitos trabalhadores rurais, né? Que vão buscar melhores empregos e salários, contribuindo para o aumento da população urbana. Então, é comum, né? As pessoas saírem da zona rural e buscarem melhores condições de vida, de empregos, de salário. Então, acabam buscando os espaços urbanos, tá? Aqui, o que nós temos? Ó, para atrair mais indústrias, alguns municípios criam os distritos industriais, né? O que são os distritos industriais? São áreas geralmente mais afastadas do centro da cidade, ó. Então, a gente consegue ver a cidade aqui e um pouco mais afastado foi criado o distrito industrial, né? Que são essas áreas, ó, mais afastadas na cidade. Então, nessas áreas encontram-se os serviços necessários ao funcionamento das indústrias. Na foto, Distrito Industrial no município de Contagem, estado de Minas Gerais, em 2015, ó. Então, a gente percebe que nós estamos ainda na zona urbana, porém um pouco mais afastado aí do centro, certo? Indo aqui para a página 67, nós vamos ver aí a industrialização brasileira, ela teve início no Sudeste, tá? Na região aí em que nós vivemos. Até o fim do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil, eles eram importados de outros países. Por quê? Porque não tinha aqui no Brasil muitas indústrias, então os produtos vinham importados, eles vinham de outros países, tá? Foi somente no início do século XX que a industrialização brasileira se desenvolveu. A maior parte das indústrias se concentrou na região sudeste, que é aqui na nossa região, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá? Onde era praticada a cafeicultura, tinha muito café naquela época, né? O café era um produto muito comercializado. A cafeicultura gerou as condições necessárias para a industrialização brasileira. Acúmulo de dinheiro
formação de mercado consumidor e disponibilidade da mão de obra. Então, tinha tudo isso e foi aí que começou esse processo industrial. Então, ó, a exportação de café permitiu a acumulação de dinheiro. O café, ao invés de importar, foi o contrário, ele passou a ser exportado, né? Tirado do Brasil e levado para outros países. Esse dinheiro seria utilizado mais tarde na compra de máquinas e na instalação de indústrias. O trabalho livre e remunerado, que substituiu o trabalho escravo, formou um mercado consumidor, isto é, um mercado de compradores para produtos que seriam fabricados. Quando existia a escravidão, os escravos eles não eram remunerados. Com o fim da escravidão, as pessoas passaram a ser livres e terem trabalhos remunerados, ou seja, ganhando salário, né? A partir do momento que se tem salário, eu tenho dinheiro, então eu vou consumir os produtos, eu vou ter compradores, tá bom? Muitos imigrantes que trabalhavam nas lavouras de café, o que são imigrantes? Pessoas que vêm de outros lugares, né, para buscarem melhores condições de vida. Principalmente italianos, ó. Nessa época aí, existiam muitos italianos no Brasil e eles começaram a trabalhar aí nas lavouras de café, tá? Tinham conhecimento sobre produção industrial, garantindo mão de obra qualificada para as indústrias. O que nós temos aqui, ó? Embarque de café no Porto de Santos, estado de São Paulo, cerca de 1900. Lá, gente, no século XX, nós não tínhamos ainda avião, né? Não tinha essa quantidade de meios esses veículos, né? Que a gente consegue ir de um lado para o outro. Então, era muito utilizado os navios. Aqui é uma foto do Porto de Santos, ó, os cafés todos ensacados, né? Sendo exportados, tá bom? Então, hoje, a única coisa que a gente vai falar um pouquinho sobre o início aí dessa industrialização. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade no assunto, tá? Em geografia, hoje não tem nenhum estudo do texto. É só mesmo a explicação para vocês compreenderem e a leitura feita em casa.